Olá e bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente tem um material bem diferente aqui na mesa. É a transcrição de um sermão religioso chamado No Conselho do Senhor. Exato. E é uma fonte, assim, que mergulha de cabeça num contraste que eu achei bem interessante entre o que o orador chama de sabedoria divina e o senso comum, sabe? Aqueles ditados que a gente ouve por aí. Pois é. E o nosso trabalho aqui vai ser, desmontar esse discurso para entender a linha de raciocínio dele. Como ele pega esses ditados, figuras históricas, e no fim monta um guia prático para tomar decisões, tudo sob uma ótica de fé. Uhum. É uma chance de olhar por dentro de um jeito bem específico de enxergar o mundo, né? E os desafios do mundo, exato. E ele não começa de um jeito assim abstrato, não. O ponto de partida é bem concreto e bem atual. A situação política do Brasil. Sim, o que já é uma escolha interessante. Antes mesmo de apresentar o tema principal do conselho, o orador ancora a fala na realidade imediata do país. Totalmente. Ele descreve o cenário como muito tumultuado, fala em polarização e usa uma palavra bem forte, que é cegueira. A sensação que ele passa é de uma confusão geral. E para não deixar essa percepção no ar, ele traz um dado bem específico, né, para ilustrar o que ele chama de instabilidade. Isso. Ele menciona que, desde o fim do regime militar, 4 presidentes brasileiros foram presos, e a fonte apresenta isso como um péssimo sinal para a democracia. O que me chama a atenção é a escolha desse dado. De todas as estatísticas sobre o Brasil, por que focar justamente nessa? Eu acho que a razão é estratégica. Não é um dado econômico, tipo inflação ou desemprego, que pode ser atribuído a, múltiplos fatores. Verdade. É um dado sobre liderança, sobre integridade no mais alto nível. Ao citar presidentes presos, ele estabelece imediatamente um quadro de crise moral de direção. Entendi. A mensagem implícita é: se as pessoas no topo estão perdidas ou comprometidas, como o resto da nação pode encontrar um caminho? Isso cria o problema, sabe? Para o qual o resto do sermão vai oferecer a solução. Faz todo sentido. Ele está dizendo que a raiz da crise econômica e social é, na verdade, política e talvez espiritual. Ele até menciona a manipulação de informações pelos poderosos, Sim, ele fala isso. sugerindo que não dá para confiar cegamente no que se ouve. E qual a resposta que ele propõe para esse caos todo? Aí entra o primeiro pilar do argumento dele. A resposta principal da comunidade de fé, segundo o sermão, não é o ativismo político ou o debate sem fim, mas a oração. A oração. Isso. Ele defende que o dever da igreja é orar pelos governantes, empresários, pelas famílias. É um jeito de dizer, olha, o cenário é complexo demais para a gente, para as nossas ferramentas humanas, então precisamos recorrer a uma ferramenta divina. Entendi. Estabelece um tom de humildade, né? Exato. Antes de mudar o foco do coletivo para o individual. E é aí que a conversa muda de marcha e entra no tema do conselho pessoal. E ele faz essa transição de um jeito bem direto, desafiando um ditado que, nossa, todo mundo conhece. Aquele clássico, né? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Exatamente. E a análise que ele faz desse ditado é a primeira grande, desconstrução do sermão. Ele não trata a frase como uma brincadeira. Não mesmo. Para ele, é um sintoma de algo mais profundo. Orgulho, autossuficiência, aquela ideia do eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinho. É uma leitura forte. E como ele justifica essa visão tão negativa de um ditado tão popular? Então, a lógica que ele constrói é uma inversão de valores. Ele argumenta, ok, vamos levar a sério a ideia de que coisas vendidas são boas. O que é vendido no mundo? Certo. E aí ele lista coisas como drogas, promiscuidade, coisas que na visão dele têm um custo altíssimo, às vezes a própria vida. Em contrapartida, ele pega o conceito central da fé cristã, a graça, e ressalta que ela é, por definição, um presente, gratuita. Entendi. Então o argumento é que o preço não define o valor. Algo pode ser caro e destrutivo, enquanto o que há de mais valioso, segundo essa fé, é de graça. Exatamente. Mas, para um ouvinte mais cético, essa inversão não poderia parecer uma justificativa para aceitar qualquer conselho desde que seja de graça, sem um filtro crítico? Essa é uma ótima observação.
O sermão não aborda diretamente esse contraponto, mas a implicação é que o valor do conselho não está no fato de ser gratuito, mas Na sua origem. na fonte. Isso. Mais pra frente, ele vai definir qual é a fonte do bom conselho. Por enquanto, o objetivo é só quebrar a mentalidade do ditado. Ele conclui essa parte dizendo que a vida de fé não se baseia na independência, mas na interdependência. A ideia de precisar um do outro, sabe? Uhum, faz sentido. O ditado popular exalta o indivíduo isolado, enquanto a visão proposta pelo sermão exalta a comunidade e a humildade de pedir ajuda. Ok. Então, uma vez que ele derrubou a ideia de que conselho gratuito não tem valor, ele precisa construir a ideia do que seria um bom conselho. Como ele faz isso? Ele eleva o conceito, leva para um patamar divino. Ele afirma que bons conselhos são excelentes e vêm de Deus. Para sustentar isso, ele se apoia muito no livro de Provérbios, citando passagens como "Na multidão de conselheiros há segurança" ou "está a vitória". Tá. A ideia aqui é transformar o conselho de algo trivial que se dá na esquina em um elemento estratégico para a vida. Confesso que foi aqui que o roteiro deu uma virada que eu não esperava. Para falar de estratégia, eu imaginei que ele continuaria no campo da teologia, mas ele busca uma referência completamente diferente. Sun Tzu e a arte da guerra. É uma jogada surpreendente, né? Muito. Mas é uma jogada retórica brilhante. Ao invocar Sun Tzu, o orador está construindo uma ponte. Ele está pegando um conceito que tem credibilidade universal, fora da bolha religiosa, e usando para validar a sabedoria bíblica. Sei. Ele cita o princípio de Sun Tzu, de conhecer a si mesmo, o inimigo e o campo de batalha para vencer sem lutar. Com isso, ele está dizendo, vejam, o que a Bíblia chama de buscar conselho não é só uma questão de fé, é uma estratégia inteligente, reconhecida pelos maiores pensadores militares da história. Ele legitima o conceito, sabe? Ele basicamente hackeia a credibilidade de Sun Tzu para o argumento dele. E depois dessa incursão pelo mundo secular, ele volta para o terreno teológico. Sim, e ele volta com mais força ainda. Tendo estabelecido que conselho é estratégia, ele reforça a origem divina dessa estratégia. Ele menciona que um dos títulos de Jesus, segundo o profeta Isaías, é Maravilhoso Conselheiro. E aqui ele também aprofunda o papel do Espírito Santo. Ele usa o termo grego parakletos. O roteiro original define isso como aquele que está ao lado. Mas essa definição me pareceu um pouco simples. Qual o peso real dessa palavra? É muito mais profundo que isso. A tradução literal é essa, mas o conceito cultural por trás de Paracletos, no mundo greco-romano, era o de um advogado de defesa, um intercessor, um conselheiro chamado para ajudar numa situação difícil. Ah, então não é passivo. De jeito nenhum. Não é alguém que fica passivamente ao seu lado, mas alguém que ativamente te defende, te aconselha e te fortalece. A palavra carrega um peso de apoio ativo, de socorro. Então, quando o sermão diz que o Espírito Santo é um conselheiro, está evocando essa imagem de um defensor celestial e estratégico sempre disponível. Isso muda completamente a percepção. Não é um conselho passivo, é uma assessoria ativa. E essa ideia de que o sucesso divino pode parecer um fracasso humano, segundo as métricas do mundo, é um conceito muito forte. Muito. E o sermão usa uma figura perfeita para ilustrar isso. O profeta Jeremias, que é quase o garoto propaganda dessa contradição. Exatamente. O sermão o apresenta como um caso de sucesso divino, mas de fracasso humano. E essa dualidade é um núcleo do estudo de caso. Do ponto de vista de Deus, segundo a fonte, Jeremias foi um sucesso absoluto. Ele entregou cada mensagem que recebeu sem ceder à pressão. Mas se a gente olhasse para a vida dele com os olhos de hoje, usando métricas de sucesso mundanas, seria um desastre. Vamos detalhar esse fracasso. O que aconteceu com ele na prática? Bem, ele era profundamente solitário. A própria mensagem que ele pregava o isolou. Ele era visto como um traidor, um pessimista. Foi desprezado pela elite política e religiosa. Nossa. As profecias dele, escritas num rolo, foram literalmente picotadas e queimadas na lareira pelo rei Joaquim, num ato de supremo desprezo. Queimadas. Sim. Ele foi preso, jogado numa cisterna de lama para morrer. Do ponto de vista social, de influência imediata, de aceitação,
Ele falhou em todos os quesitos. Ele não converteu as massas, não mudou a política do seu tempo. Tá, então onde está o sucesso nessa história, segundo o sermão? O sucesso está no legado, no impacto a longo prazo, que era invisível para os seus contemporâneos. O sermão destaca 2 pontos. Primeiro, atribui a Jeremias a autoria dos livros de reis na Bíblia. Ah, que interessante! Ou seja, enquanto a própria mensagem dele era queimada, ele estava registrando e preservando a história de outros profetas como Elias e Eliseu para a posteridade. Ele se tornou um guardião da memória. Isso é uma ironia poderosa. O profeta ignorado é quem garante que outros não sejam esquecidos. E qual o segundo ponto? O segundo ponto é ainda mais forte. Décadas depois, quando o povo de Judá já estava no exílio na Babilônia, exatamente como Jeremias havia profetizado, Certo. um jovem chamado Daniel estava estudando os escritos antigos. E o que ele estava lendo? As profecias de Jeremias, que previam que o exílio duraria 70 anos. Foi essa leitura que motivou Daniel a orar e que desencadeou os eventos que levaram ao fim do cativeiro. Uau! Ou seja, a palavra que foi queimada e ignorada em Jerusalém se tornou a semente da restauração na Babilônia. O impacto dele não foi imediato, foi geracional. Se a gente conectar isso ao quadro geral, o que o sermão está fazendo com esse exemplo? Ele está propondo uma redefinição radical de sucesso. O argumento é que a métrica do Conselho do Mundo, popularidade, likes, aceitação, conforto financeiro, é completamente diferente da métrica do Conselho Divino. Que seria a fidelidade à missão e o impacto duradouro, mesmo que póstumo. Jeremias perdeu em todas as métricas do Instagram, mas, segundo a fonte, venceu naquilo que ecoa pela eternidade. Isso força a pessoa a se perguntar para qual audiência eu estou vivendo, para os meus contemporâneos ou para a história. Essa ideia de Jeremias me faz pensar quantas vezes a gente mede o valor de uma ideia ou de uma pessoa pelo seu impacto imediato e não pelo legado, né? Pois é. É uma métrica totalmente diferente da que usamos no dia a dia. Então, o que tudo isso significa na prática? Como esses conceitos todos se traduzem para o ouvinte do sermão? Aí o sermão passa da teoria para a prática. Primeiro, ele lista os benefícios, os resultados de se viver no conselho do Senhor. É uma lista que apela diretamente para as necessidades emocionais. Descanso, paz, refrigério, direção, ânimo, coragem, esperança, coisas que todo mundo busca. Exato. E a certeza do que fazer, mesmo que seja na contramão do mundo. Mas logo depois de pintar esse quadro ideal, ele joga um balde de água fria, com uma crítica bem contundente à própria comunidade religiosa. Sim, e essa é talvez a parte mais honesta do sermão. O orador aponta para estatísticas que mostrariam que a igreja, em muitos aspectos, reflete os mesmos problemas do mundo. Como assim? Ele menciona níveis de divórcio, infidelidade, endividamento que seriam semelhantes aos da sociedade em geral. A pergunta que fica no ar é devastadora. Se os cristãos têm acesso a esse conselho superior, a esse advogado celestial, por que os resultados práticos são tão decepcionantes? E parecidos com os de quem não tem, né? Exatamente. E com isso ele volta àquela ansiedade inicial sobre o Brasil. A cegueira que ele mencionou no começo não estaria só lá fora, mas também dentro da comunidade. Perfeito. É aqui que ele conecta as pontas. A instabilidade política e a crise moral do país, mencionadas no início, são reflexo macro do que acontece no micro. Entendi. A tese é que tanto a nação quanto os indivíduos estão sofrendo as consequências de seguir o conselho do mundo. A desordem externa é um sintoma da desorientação interna. E é para combater essa desorientação que ele oferece a receita final. Os 3 passos práticos para acessar o conselho divino? Isso. São 3 pilares bem definidos. O primeiro é a oração. Ele usa uma metáfora bonita, descrevendo a oração como uma visita à olaria do oleiro supremo. Gostei da imagem. É a ideia de se colocar nas mãos de um artesão para ser moldado. É o canal de comunicação direto, a conversa. O segundo pilar é a leitura da Bíblia. Sim, que é apresentada como o livro de cabeceira, o manual do fabricante, digamos assim. Se a oração é o momento de falar, a leitura seria o momento de ouvir. A fonte onde as diretrizes e os princípios desse conselho estariam registrados. É a busca ativa por conhecimento e direção. E o terceiro, que fecha o tripé,
É a fidelidade à igreja local. Isso. A congregação dos santos. Essa parte combate o individualismo. A ideia é que a jornada não é solitária. A comunidade serve como um lugar de aprendizado coletivo, de serviço, de correção e de encorajamento. Certo. O sermão usa até uma metáfora de um pássaro, que precisa de 2 asas para voar. A vida devocional individual e a vida comunitária. Uma não funciona sem a outra. Entendi. Juntos, esses 3 pilares formam a estrutura prática que o sermão propõe para alinhar a vida de alguém com esse conselho divino. Então, amarrando tudo que a gente discutiu, o sermão parte de uma ansiedade política real, desconstrói um ditado popular que exalta a autossuficiência, redefine o valor do conselho usando até Sun Tzu, Isso. apresenta Jeremias como um modelo de sucesso a longo prazo, que parece fracasso a curto prazo, e, finalmente, oferece um guia prático de 3 passos: oração, leitura e comunidade, como o caminho para encontrar a direção em meio ao caos. Exato. A jornada vai do macro para o micro, do problema nacional para a solução pessoal. E isso nos deixa com uma reflexão final que vai além do próprio sermão. A fonte contrasta o conselho do Senhor com o conselho do mundo. Certo. Hoje, esse conselho do mundo é ensurdecedor. A gente é bombardeado por conselhos de todos os lados. Gurus de autoajuda, influenciadores digitais, coaches de carreira, notícias 24 horas e até os algoritmos que decidem o que a gente vê. A pergunta que fica, então, é: em um mundo tão saturado de informações e conselheiros, como uma pessoa, seja ela religiosa ou não, pode desenvolver um filtro eficaz? Como discernir, em meio a tanto ruído, qual conselho é verdadeiramente sábio, que vai gerar um legado como o de Jeremias, e qual é apenas barulho passageiro, que leva à mesma instabilidade que o sermão critica no início?